E nesta tarde, noite, temos a alegria de ter conosco a nossa amiga, trabalhadora aqui da casa, Lorene Neto, que irá conversar com a gente sobre o fenômeno da morte. Que a espiritualidade lhe guie. Boa noite a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O nosso estudo desta tarde e noite, nós vamos começar com alguns questionamentos, com algumas perguntas. Primeira, por que sofremos com a morte? Porque mesmo sabendo que é uma lei natural, não estamos preparados para a sua chegada. Essas duas questões, essas duas perguntas, podem ter muitas alternativas, muitas opções de resposta. Mas nós podemos considerar uma, que seria a falta de entendimento, de conhecimento a respeito do fenômeno da morte. Porque o que nos é desconhecido nos causa medo, estranheza, temos receio daquilo que não o conhecemos. E quanto a falar ao conhecimento do fenômeno da morte, o Espiritismo pode nos ajudar bastante. Porque ele trabalha, ele fala, ele tem um estudo com muita propriedade sobre este assunto. Para o Espiritismo, a morte não existe no seu sentido literal, naquele sentido do nada, do fim, de acabar. Uma das maravilhas do Espiritismo é que ele nos livra do desespero do túmulo, da perda de um ente querido, da perspectiva da separação eterna e do fim de tudo com a morte. É terrível acreditarmos que todas as nossas aquisições, os nossos esforços, o nosso estudo, a nossa caminhada em sentido de evoluirmos, de melhorarmos, acaba tudo com a morte, perdemos tudo. Também é terrível acreditarmos que os nossos entes amados, depois da morte, depois do túmulo, nunca mais vamos encontrá-lo. E o Espiritismo vem, então, através da comunicação daqueles que já foram para o outro lado, já partiram para a pátria espiritual, vêm e nos dizem, eu estou vivo. Eu sinto as mesmas coisas, sou o mesmo quando estava na Terra. A única diferença é que não tenho mais o corpo físico. E essa certeza e essa comunicação dos espíritos, quanto que ainda continuam vivos, nos dá então a certeza da imortalidade da alma. E essa certeza da imortalidade da alma faz toda a diferença na nossa caminhada aqui no planeta Terra. Porque compreendendo que somos imortais, que não acabamos, que somos eternos, que este é um presente que Deus nos deu, até podemos considerar um dos melhores e maiores presentes pelos quais o Pai nos deu. Então, através da imortalidade da alma, nós temos uma perspectiva diferente em relação à nossa estada na Terra, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Diante da eternidade, diante da imortalidade da alma, as nossas dificuldades são nuvens passageiras. Como a Nedi leu no livro Vinha de Luz, onde ele diz, paciência. Paciência para com os seus problemas. Paciência para com as lições da vida. Paciência com aquilo que você tem na sua caminhada evolutiva. Porque são momentos de aprendizado. Porque, afinal de contas, somos imortais. E Jesus já nos dava este exemplo. Quando, depois do sacrifício, depois de ficar conosco durante um período aqui na Terra, com a nossa vibração bem difícil, todas as dificuldades passadas pela nossa ignorância, depois da sua morte na cruz, ele retorna no domingo com toda a sua luminosidade. Vem e nos diz, eu estou vivo, eu não morri. E o que acontece comigo, acontece com vocês também. Que os problemas, as dores e as dificuldades ficaram para trás. E olha que Jesus não tinha nada a expiar. E nós temos.
nós temos o nosso passado, nós temos o nosso presente ainda, como espíritos aprendizes, que muitas vezes erramos. E Jesus não. Jesus já é um espírito puro, um espírito de uma perfeição relativa, que veio simplesmente para nos ensinar como fazer melhor. Veio nos ensinar a viver melhor, encontrarmos com mais rapidez essa nossa evolução e a nossa felicidade, pela qual tanto almejamos. A morte, segundo o Espiritismo, é a emancipação final que a alma tem com relação ao corpo físico, que usou como ferramenta de evolução. E aí é interessante que a gente faça uma reflexão. Ferramenta de evolução. O Espiritismo está nos dizendo que o nosso corpo físico, ele vem nos ajudar, ele é uma ferramenta na nossa caminhada evolutiva. Podemos também considerá-lo como um uniforme para frequentarmos a escola da Terra. E aí teremos que refletir. O que estamos fazendo com essa ferramenta? O que estamos fazendo com esse nosso uniforme? Será que estamos cuidando? Será que estamos valorizando? Será que colocamos de uma forma que possamos utilizá-lo durante todo o período previsto para estarmos matriculados nessa escola da Terra? Será que estamos cuidando dessa nossa ferramenta de evolução? E o que estamos fazendo com esta oportunidade? Será que estamos aproveitando de forma eficaz com todas as oportunidades que a vida nos oferece? Estamos aproveitando? Pesquisas mostram que muitas pessoas, quando estão no leito de morte, ou que recebem um diagnóstico de uma doença terminal, uma doença que não tem cura, muitos deles dizem que se arrependem. Arrependem do tempo perdido. E vejam bem, o tempo perdido que muitos deles falam é não ter ficado mais tempo com a família, não ter mais aproveitado a oportunidade de conviver com a esposa, com o esposo, com seus filhos, de não ter dado um abraço, de não ter dito eu te amo, de não ter pedido perdão. Muitos dizem que se arrependem das oportunidades que tiveram e desperdiçaram. Então é interessante que possamos analisar. Será que estamos aproveitando esta nossa oportunidade? Será que estamos fazendo tudo aquilo que nos cabe, tudo aquilo que já temos condições de realizar, aproveitando essa ferramenta de evolução, este nosso uniforme da escola da Terra? É algo a se pensar. Mas se afinal de contas, o Espiritismo nos diz que a morte não existe, para onde vamos? Através da psicografia, da mediunidade, de espíritos que estão aqui na Terra, os espíritos então enviam mensagens, escrevem livros e descrevem como é o outro lado. E essa questão que a morte não existe, não é apenas teoria do Espiritismo. Não é só comprovação do Espiritismo, através da mediunidade, através das mensagens, dos livros, das histórias que nos é trazido. Nós temos já comprovações científicas. Nós temos provas científicas que vêm nos dizer que a morte não existe no seu sentido do fim, do nada, no seu sentido literal. E aqui nós podemos colocar como uma das provas científicas a experiência de quase morte. Experiência de quase morte é quando uma pessoa é dada pela medicina como morta por alguns minutos. E logo em seguida ela retorna e ela conta a sua experiência. E nós temos casos bem interessantes desta experiência de quase morte. Tem um caso de um rapaz que ele foi dado pela medicina como morto, e ele retornou depois de alguns minutos e ele conta a experiência passada por ele. Ele conta o seguinte,
que ele se afastou do corpo físico, se desligou do corpo físico, caminhou pelo hospital, foi até um parque, passou por um parque, lá ele viu um conhecido, encontrou um conhecido, continuou caminhando, foi até uma avenida bem movimentada, e lá nessa avenida movimentada, ele presenciou um atropelamento. E este homem que foi atropelado veio a morrer. E ele viu o espírito se desligando daquele corpo físico. O espírito foi lá e conversou com ele. E em seguida, então, ele vê uma luz que o envolve e o retira dali, ficando apenas o corpo físico. Depois disso, então, ele sente uma vontade irresistível de retornar ao hospital. Ele retorna ao corpo físico e conta para os seus familiares esta sua experiência. Os familiares acreditam que seja uma alucinação, consequência dos medicamentos, e vão então averiguar. Vão até este conhecido que ele disse que encontrou para o parque e ele confirma este encontro. Vão até as autoridades. E as autoridades confirmam também, naquele dia, naquele horário, aconteceu realmente um atropelamento com um homem e este homem veio a morrer. Comprovando aquilo que ele falava como uma experiência vivida por ele. Outra também que temos, uma outra prova científica que temos, é de um pesquisador, psiquiatra, pesquisador, é chamado Dr. Brian Weiss. Ele não era religioso, não era espírita. E ele tinha uma paciente, uma jovem paciente, que tinha um quadro bem complicado. Tinha muitas fobias, síndrome do pânico, uma série de problemas. Era tão grave a situação dessa jovem paciente dele, que algumas vezes ela dormia dentro do guarda-roupa, devido às suas fobias. E por mais que se tentasse um tratamento, não se conseguia resultado eficaz. Até que ele resolve, então, tentar a hipnose. Na primeira sessão da hipnose, ela vai até a infância. E ela, então, relata situações da infância que poderiam justificar algumas fobias. Mas o interessante é que ela não tem melhora nenhuma, não tem melhora clínica no seu quadro. Mas ele continua a hipnose e ela vai além. Ela vai a séculos e séculos anteriores àquela situação, àquela vivência. E ela então diz, ela registra, ela comenta que ela morrera num terremoto segurando o seu filho. Ele acredita que aquilo faz parte do seu imaginário, da sua criatividade, daquele momento da hipnose. Não consegue compreender direito, mas algo acontece diferente. Ela começa a ter melhora no seu quadro clínico. E ele então continua as hipnoses. E ela então vem e relata outras situações, outras vivências em que justificavam o quadro em que elas se apresentavam. E diz ele, o Dr. Brian, que neste período em que ela vinha com essas vivências dela, vinha o que ele chama, uma entidade que ele chama de mestre, e que lhe disse coisas da sua vida que só ele sabia. E também lhe trazia conselhos. Então, depois desta experiência, ele então lança o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Não é uma obra espírita, não estamos aqui indicando a leitura, até porque não a conhecemos, mas estamos aqui como uma prova científica, porque o Dr. Brian era um médico, um pesquisador, e não um espírita. Quanto ao fenômeno da morte, nós podemos aqui fazer uma metáfora da colheita é obrigatória. Durante a colheita, durante a plantação, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos tomate, vamos colher tomate. Não podemos querer plantar tomate e colher batata. Não é possível. Então, na nossa vida também acontece semelhante à plantação do tomate, da cebola, de uma plantação de uma lavoura. Nós colhemos o que plantamos.
Então, o nosso desencarne, o nosso retorno à pátria espiritual, o nosso retorno para essa outra dimensão, vai depender do esforço aplicado aqui, no trabalho aqui na Terra, das condições de aproveitamento do tempo, da perseverança em vencer os obstáculos e da disposição de dividirmos essa nossa colheita com outras pessoas. Vejam, o nosso retorno à pátria espiritual, a forma como vai se realizar, vai depender de como vivemos aqui. Qual foi o nosso esforço em relação a esta escola da Terra? O nosso tempo foi aproveitado? E ainda eles dizem mais. Por mais que você tenha se esforçado, aprendido, qual foi a sua divisão nesta colheita? O que você dividiu com aquilo que você conquistou, com aquilo que você aprendeu? Então, além do nosso aproveitamento do tempo, em aquisição nossa de conhecimento, precisamos trabalhar com este conhecimento, dividir com as outras pessoas. E aí podemos lembrar do exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, ela conta como foi o retorno do Dr. Bezerra à pátria espiritual. Dr. Bezerra, como todos sabemos, foi um médico que trabalhou muito em prol das pessoas. Não apenas na área da medicina, mas também como espírita, ele consolava, ele orientava, ele acolhia os espíritos ignorantes, os espíritos sofredores. E quando ele desencarna, o seu desenlace foi automático. Ele desencarnou, ele morreu e já logo se apresentou no mundo espiritual. E ele foi recebido, nos diz Sueli Caldas Schubert, por espíritos de luz. Uma delas é Celina. Celina é a mensageira de Maria de Nazaré para a humanidade. E ela que recebeu o Dr. Bezerra. Enquanto ele estava naquela felicidade, com aquele reencontro com aqueles espíritos de luz, ele escuta vozes chamando por ele. Ele escuta músicas em louvor a ele. Aí ele pergunta para Celina, o que está acontecendo? O que é isso? E ela diz, venha cá que eu vou lhe ajudar. Ela o ajudou, porque até que recém ele havia desencarnado. Então, houve a necessidade dela ajudá-lo no seu transporte e o levou até a sacada. Na sacada havia uma multidão de espíritos, gritando por ele, cantando por ele, louvando por ele. E ele pergunta, mas o que é isso? E ela diz, são as pessoas que você consolou, são as pessoas que você ajudou, são os espíritos que você trabalhou, que você transmitiu o seu amor. E o Dr. Bezerra, com toda a sua humildade, baixou a cabeça e diz, mas eu não mereço isso tudo. Nós também temos o exemplo do irmão Jacó, do Frederic Figner. Na obra Voltei, psicografia de Chico, pelo espírito de irmão Jacó, que Frederico Figueiredo usou como um pseudônimo do seu nome, ele desencarnou dia 19 de janeiro de 1947. Ele foi diretor, vice-presidente da FEB e um espírita muito atuante. E quando ele conta nessa obra Voltei, como foi o desencarne dele, ele diz que ele teve grandes dificuldades de se desprender do corpo físico. Precisou de muita ajuda da espiritualidade. Ele presenciou até o momento em que estavam ainda velando por ele. Ele é levado pela espiritualidade até o mar, porque ele precisava repor as energias. Lá ele encontrou com outros espíritos que acabaram de desencarnar também. E eles foram levados até a colônia de tratamento, até o mundo espiritual, da qual eles ficariam. E ele conta, o irmão Jacó, que ele se envergonhava, porque ele não tinha luminosidade nenhuma. Ele era apagado. E ele tinha inveja, inclusive daqueles que ele percebia que tinha muita luz.
Ele fora acolhido, ajudado pela sua filha, que já havia desencarnado um tempo antes. E depois de algum tempo no mundo espiritual, depois de um estudo, depois de um entendimento, ele então começa a aparecer a sua luminosidade. E ele nos dá um alerta. Ele diz o seguinte: não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Então ele vem dizer, aquilo que você plantou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você conquistou, é necessário você dividir. Se você não divide, você não está fazendo a sua parte, como filho de Deus, como o amor que é latente dentro de nós. Então ele diz que ele tinha o conhecimento, mas ele não aplicava este conhecimento no seu dia a dia. E aí o Espiritismo vem e nos diz, fora da caridade não existe salvação. Ele não vem nos dizer que fora do Espiritismo ou fora da religião, mas fora da caridade. Porque ele quer dizer, você tem o conhecimento, agora utilize esse conhecimento no dia a dia. E aí nos vem então mais um questionamento que nós podemos levar para os nossos lares, para a nossa semana, agora mesmo para refletirmos. Estou plantando o suficiente para ter uma boa colheita? Se não o estou, ainda tenho tempo suficiente agora e começar já. Joana de Ângeles, no livro Em Dias Gloriosos, ela diz que morremos ou desencarnamos conforme vivemos. Os pensamentos e atos são implacáveis tecelões que se responsabilizam pelo desenlace final que liberta o espírito do corpo. Os exemplos que trouxemos anteriormente, Dr. Bezerra e do irmão Jacó. Então, é o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, as nossas atitudes é que vai nos mostrar como será esse nosso retorno. Porque a morte, ela não é uma mensageira de transformação. Cada qual desencarna como vive. Então, nós vamos retornar da mesma forma como éramos aqui. E nessa obra, O Nosso Lar, nós temos o livro e temos também o filme. Quem ainda não leu ou quem não assistiu o filme, vale a pena. Aqui na casa nós temos até para empréstimos. Essa obra é pelo espírito André Luiz, foi psicografia de Chico Xavier. E quem se interessa em conhecer um pouquinho mais sobre a espiritualidade, leiam as obras de André Luiz, porque ele nos fala com muita propriedade sobre o mundo espiritual. E esta é a primeira obra, onde ele conta a sua experiência. André Luiz foi um médico do Rio de Janeiro. Ele foi um médico que, na sua profissão, ele executava, cobrava consulta, atendia o paciente e só. Quando ele desencarna, ele vai, o que ele chama, ele vai para o umbral. Umbral é um local de uma vibração difícil, onde residem espíritos de muito sofrimento e de muita dor. E André Luiz ficou lá por 8 anos. E ele disse que enquanto estava lá, ele escutava os espíritos chamarem de suicida. E ele não compreendia por quê. Porque ele, como médico, lutara muito contra a sua doença. Ele desencarnara com um câncer. E ele não compreendera por que eles estavam chamando de suicida. E aí ele vem a nos contar que a sua ferramenta de evolução, o seu uniforme da Terra, o corpo físico, ele não cuidou de forma adequada. Teve desvios na área da comida, na área da bebida, na área do cigarro. Ele teve desvios na área do sexo e acabou comprometendo o seu corpo físico. Então ele veio contrair um câncer que ele iria contrair só com uma idade mais avançada. Ele antecipou pelo mau uso do corpo físico. Então por isso que ele retornou ao mundo espiritual antes do tempo. E era considerado então como suicida. E ele nos alerta que a maioria de nós
pelos nossos excessos, nós também somos suicidas involuntários, como ele fala. Poucos, diz ele, conseguem ser completistas. Completistas é aquele espírito que consegue ficar o tempo que se determinou, o tempo que se programou. E André Luiz então conta que depois de 8 anos, através da intercessão da sua mãe, que rezava, que pedia, que orava muito por ele, ele foi resgatado e levado então a essa colônia que ele chama de Nosso Lar. E lá então ele teve os ensinamentos, conseguiu realmente entender o que era o espírito e qual era o seu papel, e ali então ele foi aprendendo e nos traz essas obras, nos falando sobre o mundo espiritual. Não vou contar mais para que vocês possam ler o livro, para deixar então com a vontade de conhecer o restinho da história. Vale a pena. E aí nos perguntamos, mas sabemos que a morte não existe, que é apenas um retorno à pátria espiritual, mas e a saudade? Como é que fica a saudade? Porque nós sentimos a falta do contato com o corpo físico daquele nosso ente querido. Saudade, ela é necessária, ela acontece. A psicologia já fala que é necessária até o período de luto. Nós precisamos ter. O que é prejudicial é o desespero, é a revolta. Isso sim, atrapalha tanto aquele que já desencarnou, que já retornou ao mundo espiritual, quanto aquele que ainda fica na escola da terra, prejudicando os dois lados. Porque aquele que retorna, ele também tem suas dificuldades, porque ele vai precisar se readaptar naquele local que ele já ficou um tempo afastado. Então, se nós não transmitirmos alegria, paz, tranquilidade, será muito mais difícil essa readaptação. E quanto a nós também. Este livro aqui, Socorro e Solução, é de José Carlos de Luca. Ele fala sobre vários temas. E um dos temas que ele coloca aqui, que trouxemos para analisar, é uma carta que Chico recebeu de um rapaz de 17 anos, da cidade de São Paulo, que desencarnou através de um infarto, vítima de um infarto. E a família se desesperou. A família quase enlouqueceu de dor. O pai chegou ao ponto de abandonar a fábrica de tecidos que tinha em São Paulo. E todas as noites ele ia para o cemitério e dormia no túmulo do filho, dizendo que o filho não gostava de ficar sozinho. Depois de meses e meses de terrível sofrimento, eles resolvem procurar Chico Xavier. Então, nesse contato com Chico, o filho manda uma mensagem, que José Carlos de Luca nos coloca um pedacinho desta mensagem, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: meu pai, querida mãezinha, não chorem mais. Não morri como pensam. O que sinto é a névoa das lágrimas com que me acompanham. Não chorem mais, imploro. Melhoro em espírito, quanto ao ânimo de que preciso para seguir adiante. Mas ouço as vozes de meus pais queridos, chamando-me em pranto. O ande. E além desse trechinho que José Carlos de Luca nos coloca, existem mais dessa carta, e um dos trechos da carta, ele diz que quando o pai vai ao cemitério para dormir com ele, neste momento ele vai até a mãe, que está em casa sozinha e se sentindo também abandonada. E que ele não está naquele túmulo no qual o pai se preocupa. E depois então desta mensagem que receberam de Chico, eles perceberam, os pais perceberam o quanto amavam aquele rapaz e o quanto estavam prejudicando a ele, a sua caminhada e a eles também, que ainda teriam que ficar por um tempo aqui na terra. É claro que a saudade continuou, mas o desespero e a revolta tomou outras proporções, já não existiam mais. E ainda, nesta mesma obra, José Carlos de Luca nos diz: morrer
como afirmou Victor Hugo, não é morrer, mas simplesmente mudar-se. A morte nos tira apenas o aspecto físico da vida, mas não acaba com a vida propriamente dita. Porque a nossa essência é espiritual, portanto, imortal e indestrutível. Viver é para sempre. Tem absoluta razão Herculano Pires ao sustentar que seria estranho e até mesmo irônico que num universo em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível, sujeito a desaparecer com os seus despojos. E ele ainda diz: o espírito, após a sua passagem para a vida maior, precisa de ânimo para prosseguir adiante. É natural que ele também esteja sentindo a dor da separação e a angústia de não ter mais como voltar em corpo físico naquele momento. Ele carece de força moral para seguir em frente na nova dimensão. E muitas vezes tenta buscar esta força junto aos seus familiares. O Andy, esse rapaz que mandou a mensagem, fala do seu esforço em procurar ânimo para tocar a vida adiante, mas diz que houve o chamado dos pais queridos em pranto desanimador. Por tal razão, nossos entes queridos imploram que paremos de chorar. Isso atrapalha a vida deles e a nossa também. Para ajudarmos nossos entes queridos, sigamos esse sábio conselho de Emmanuel. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas da vida. Troquemos assim o pranto do desespero pelas preces de amor. Quem partiu merece e precisa do socorro do nosso coração para seguir tranquilo na viagem que regressa à pátria espiritual. Conta-se também que uma mãe a filha havia desencarnado ainda criança. E essa mãe, no seu desespero, na sua revolta, um dia ela tem um sonho. Ela sonha que vai num campo muito florido, onde havia muitas árvores, flores, e as crianças brincavam ali, alegres e satisfeitas. E ela não encontra sua filha no meio daquelas crianças. Ela procura e não a encontra. E vai então encontrá-la atrás de uma árvore. Baixadinha nesta árvore, toda molhada. E a mãe pergunta: mas por que você não está brincando, se divertindo com as outras crianças? E ela diz: eu não consigo porque as tuas lágrimas de desespero, de revolta, estão me prejudicando. Estou toda molhada, ao ponto que não consigo nem caminhar, quanto mais brincar. A mãe acorda e lembra do sonho. E tem a nítida sensação de que ela estava prejudicando a sua filha. Então, a partir dali, ela toma atitude diferente. Ela pensa nela com carinho, com amor, com agradecimento a este pai maravilhoso que lhe deu a oportunidade de conviver com aquela criança por alguns momentos, por alguns anos. E não houve mais o desespero e a revolta. Porque nós, afinal de contas, estamos ligados pelo amor, pela afinidade. Estamos separados momentaneamente na forma material, mas continuamos nos encontrando nos sonhos, através das orações, dos pensamentos. Recordar os momentos felizes ajuda bastante também. Conta-se que um certo rabi, certa vez precisou fazer uma viagem. E naquela época o transporte e a comunicação quase não existia. E ele ficou alguns meses fora de casa. Acontece que no período em que ele ficou fora de casa, aconteceram um acidente. O rabi tinha uma esposa e 2 filhos. Aconteceu um acidente e os 2 filhos vieram a desencarnar. A esposa
teve a saudade, teve as lágrimas da partida daqueles seus queridos, dos seus entes queridos para o mundo espiritual, mas ela confiava em Deus. Ela pediu a Deus que Deus a ajudasse, porque a sua preocupação maior era de dar a notícia ao seu esposo. Quando então retorna o esposo da viagem, ele logo pergunta: e os meninos, aonde estão? Ela diz: não se preocupe com eles, eles estão bem. Vá tomar seu banho, que eu vou pedir para lhe preparar um lanche. Depois nós conversamos. Ele foi para o banho, retorna e pergunta de novo: mas os meninos estão demorando tanto? E ela diz: não se preocupe com os nossos filhos, eles estão bem. Eu é que não estou bem, eu preciso da sua ajuda. E ele então diz: realmente percebi que você está mais pálida, mais magra, mais triste. O que aconteceu? E ela diz: não, o que aconteceu é que enquanto você esteve fora, um amigo nosso veio e me trouxe 2 joias muito preciosas e pediu que eu as aguardasse por algum tempo. Acontece que chegou o momento que esse amigo veio me pedir essas joias de volta, mas eu não consigo mais devolver. Me apeguei demais, não quero devolvê-las. O esposo, que era um homem muito justo, disse: mas eu não compreendo essa sua atitude. Ela diz: me ajude. E ele disse: então, vou te ajudar. Agora mesmo nós vamos à casa do amigo e vamos devolver estas joias. E ela então lhe diz: as joias já foram devolvidas. As joias são os nossos filhos, que Deus nos emprestou e agora pede que retorne. Eles se abraçaram, choraram, sentiram saudade dos filhos, sim, mas compreenderam que aqueles filhos, aqueles espíritos não eram seus. Estavam momentaneamente como seus filhos, mas eram filhos de Deus. Filhos que Deus deu empréstimo por um tempo. E agradecidos a Deus, eles então continuaram a sua caminhada terrena até o período do retorno na pátria espiritual com essas joias preciosas. E para finalizarmos, Deus é perfeito em sua criação. Ele nos dá inúmeras condições para evoluir. Ninguém fica desamparado, seja nesse plano ou em outros. Cabe a nós, somente a nós, decidirmos em que condições queremos viver, seja qual for o plano. Vamos trabalhar em prol do bem, pois estaremos atraindo bons fluidos e pessoas afins para o nosso projeto. Obstáculos não vão nos faltar, mas teremos a mão amiga do companheiro ao nosso lado, formando uma corrente positiva, fortalecendo nossas intenções e purificando os nossos pensamentos. Não devemos temer a morte, mas sim evoluir nesta dimensão. Afinal, uma outra dimensão nos espera para novas lições. E era esta a mensagem que tínhamos no nosso estudo desta tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus e os espíritos amigos que nos acompanham, que nos incentivem, que nos orientem e que nós possamos fazer a nossa parte, aproveitando as oportunidades que a vida nesta escola bendita nos oferece, para quando retornarmos ao mundo espiritual, compreendermos e retornarmos como espíritos que conseguiram cumprir a sua tarefa. Muito obrigado a todos.